Bom dia! Feliz sábado para vocês! Bem-vindos ao GL Vida Leve! Hoje nós vamos ter um papo muito legal com o Luciano Potter. Gente, vai ser um programa imperdível. E momento de descansar. Quem aqui consegue fazer sem o sentimento de culpa? Não perde, vem comigo! Programa diferente no ar. Hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Luciano Potter. Pô, obrigado. Imagina quem não me conhece agora, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus, mas quem é esse cara, né? Então eu vou apresentar Luciano Potter. Obrigado. Jornalista, comunicador, podcaster, palestrante, pai, nadador. Mentira, gente, muita nadador coisa. não. Não, já sei que é atleta profissional. Quase. E humilde, né? Humilde, claro, dentro da humildade que lhe cabe, né? Exatamente. Quem já conhece já sabe. Potter, obrigada. Convite. Adoro. Adorei. Obrigado pelo convite, mesmo, de verdade. Sabe que eu acho que tu tem o poder de deixar, assim, qualquer entrevista mais leve, sabe? Poxa, obrigado. Isso é muito gostoso de ouvir, porque embora tu seja bastante opiniático, né? Tu deixa isso com uma certa leveza sempre. Em todos os canais que eu já ouvi o Potter falar, timeline, sala de redação. Ixi, nem se eu contar só um pouquinho do tempo do Patrola. Patrola com a Rodaica. Esses dias eu fiz a conta, foram 35 programas que eu participei. Com alguma assiduidade, né? E eu assisti pegando alguns. podcast e tudo, né? Legal. Porque são 25 anos de carreira, né? Muita Na comunicação coisa, as coisas começam e terminam. Isso é uma coisa muito comum, assim. É muito raro um programa como Sala de Redação, que esses dias fez 55 anos, eu acho, sabe? Isso é muito raro. O Pretinho tá com quase 20 anos. Pretinho básico. Porque tu tem que ter um DNA tão forte que tu possa mudar as pessoas e aquele DNA continue firme. Acontece com o Pretinho, acontece com o Sala. Todo mundo vai ter o Sala da época do Rui, do Lauro. Realmente, né? Imagina, Rui, Lauro Santana, Pedro Ernesto, Vianney. Nossa. Era gente muito grande na comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje tá lá, né, uma galera que tá, aliás, alguns há bastante tempo, mas o programa tá faturando mais, tá tendo mais audiência, tá reverberando ainda, os presidentes dos dois clubes, né, de Inter e Grêmio escutam e ficam brabos ou felizes. Então, porque tem um DNA no programa, né? Sim. Isso é muito raro na comunicação. É muito legal. Mas sabe que o legal do Sala de Redação, eu, por exemplo, o meu mundo lá em casa é masculino, só tem homem na minha casa, né? Então eu tenho que entender um pouquinho de futebol. E eu ouço Sala de Redação na saída aí pro consultório, enfim, na movimentação do carro. Eu ouço de um outro jeito. Futebol é um assunto que normalmente gera muita intriga, muita opinião de lados opostos, né? Mas com uma certa leveza. Porque tem uma brincadeira no meio, tem uma história, conta um pouquinho da vida do jogador, porque é um programa que fica algumas horas. 2 horas. Né? 2 horas. Hoje então, tem 2 horas. Ouvir 2 horas de um programa falando de futebol, tem que ter uma história contada no meio. E o Sala de Redação tem esse poder. E tu dava esse toque. Assim, o que eu tento quando eu chego em programas em programas já consolidados, né? É me adaptar àquilo, né? Claro que se teve o convite, as pessoas querem um pouquinho do meu jeito de comunicar, que tu vai achando, tu vai transformando, tu vai mudando, a tua idade também vai te transformando. É o que está acontecendo exatamente hoje comigo. Mas tem camisetas assim que tu tem que respeitar o estilo dela, né? A gente tem que se adaptar. É muito difícil tu ser um comunicador que tu vá lá e mude um lugar, sabe? Tanto é que eu fiquei anos participando do Pretinho Básico e indo pro Timeline. Às 10 da manhã eu entrevistava um ministro com uma pauta pesada, eu e os meus companheiros, né, o Davi e a Kelly, e à 1 da tarde eu estava falando piada. Sim. E às 11 da manhã eu estava falando bobagem de futebol no Bola nas Costas na Atlântida, sabe? E os caras, eu lembro que, como é que tu faz? Assim, cara, é a nossa vida real. Tu é uma pessoa na casa da tua sogra, tu é uma outra pessoa no bar com os amigos e amigas, né? Tipo assim, a gente vai se adaptando, tu é outra pessoa no trabalho, a gente tem isso, né? Não tinha nenhuma novidade. A novidade era que antes da comunicação, não, tu vai ser só da política, tu vai ser só contando piada, tu vai ser só... E hoje a internet mudou isso, né? Hoje todo mundo pode ser o que quer, É muito dinâmico. Mas tem uma coisa que é a essência, e isso tu consegue aplicar em todas as coisas que tu faz. Isso eu acho incrível. E mais incrível de te ouvir é saber que tu ficou todos esses anos, o quê? Mais de 20 anos? 25 já. 25 anos. Não, 20... eu comecei no ano 2000 como estagiário. Imagina. 25. Na RBS. Na RBS. E depois dos 40 veio uma transição linda. Uma transição que está acontecendo, né? Eu acho que, na real, a gente sempre está de alguma mudança, né? Bom, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas 2 definidoras. Com quase 39 anos de idade, foi dia 18 de março e o meu aniversário é dia 31. No dia 18 de março de 2018 nasceu meu primeiro filho.
Então eu tive filho, na média, mais tarde, né? Com quase 40 anos de idade. Aí o outro nasceu em 2019, 1 ano e 4 meses depois. É óbvio que isso mudou completamente a minha vida, né? É óbvio. Porque eu continuei no ritmo de trabalho que eu tava, já dando palestras, viajando. Naquela época tinha outras coisas também em Casa Atlântica, a gente se apresentava em stand-up comedies, enfim, a gente viajava muito. As palestras começaram a engatinhar e o trabalho me tirava de casa horas e horas. Então, aí começou a acontecer com os guris com 4, um com 4, outro com 3, um com 5, outro com 4, de eu acordar, sair e chegar em casa e eles estão no banho e dormir. Aí começou a bater alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, não tá legal. Tá, mas como assim? Não tá legal, não tá legal. Vamos tentar mudar o horário. Como é que eu vou mudar o horário? Eu tô no sala de redação. Não vai mudar o horário. Ou sala de redação ou já era, né? Sim. E eu tava no Pretinho também. Então eu comecei a sair do Pretinho pra limpar o horário das 18 horas. Aí, então eu comecei a pegar eles na creche. Então já comecei pelo menos a pegá-los na creche. Mas almoço com eles e acordar com eles já era. Já tinha saído de casa enquanto eles estavam dormindo. Quer dizer, tem aquela parte de bebê, cada um deles, né? Um acordava de 3 em 3 horas, outro acordava às 4h50 da manhã, então eu ficava naquela parte da manhã com eles, aí. Aí eu comecei a medir as coisas, comecei a perder coisas importantes, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, parte do nascimento dos meus filhos e o crescimento deles, né? Ao mesmo tempo, na vida paralela, o lado de palestras e podcast começou a crescer muito. Isso era um projeto teu, independente? Ele era independente, os podcasts, muitos deles ainda estavam dentro da RBS. Com pessoas da RBS, colega, a gente criou lá o Era Uma Vez Oeste, enfim, o próprio Porta da Entrevista era lá dentro que eu gravava, mais, sei lá, 300 programas que eu fiz e com um monte de gente lá junto, né? Aí começou a bater essa coisa de, cara, eu tô perdendo o crescimento dos meus filhos, eu tô trabalhando demais, tem uma outra coisa aqui que começou a pintar que me leva pro palco, que me faz estudar, que me faz crescer e que me paga bem, que é palestra, né? Aí tu começa a transformar, entendeu? Até chegar no ano passado, lá por junho, eu tomei uma decisão, cara, eu vou sair. Aí comecei a conversar com a RBS. E aí a galera, pô, mas tu tem certeza? Eu assim, cara, eu tenho certeza. Mas é uma ideia que tu veio amadurecendo já, há muito tempo, com certeza. O junho é quando eu informo eles, assim. Eu tô chutando junho ou maio, talvez pode ter sido maio, assim, né? A gente ficou em longas conversas, assim, tentando ver como é que seria o melhor, assim, porque até hoje eu tenho muito medo, eu não tenho... Bom, dia 5 acabou, entendeu? Hoje, por exemplo, nesse exato momento, não tem nenhuma marca que está constante comigo lá em casa, em programas meus. Então, hoje, ou eu saio de casa e entrego algo para ajudar a alimentar a família, junto com a minha esposa, ou já era, entendeu? Já não tem nenhuma certeza. Mas até essa incerteza dá tesão, sabe? Até essa incerteza faz eu me movimentar, faz eu me mexer. Então, eu estou falando contigo, a gente está gravando isso aqui em junho, menos 1 grau, né? Do lado de fora. Né? Do lado de fora, né? Mas em junho de 2026, desculpa, 2026, eu estou completamente apavorado, né? Mas ao mesmo tempo isso me dá uma coisa que nunca me deu, assim, sabe? Que é, cara, é da incerteza que as coisas fazem se mexer, assim. Agora eu comecei a entrar na vida real de empreendedor, sabe? Depender totalmente de mim. Não tem mais chefe para culpar, né? Antes era muito fácil, né? A culpa do chefe, a culpa do chefe, a culpa do chefe. Eu, assim, eu não era esse cara, mas enfim, eu tinha alguém para culpar, né? Agora a culpa é minha, entendeu? O que tu sentiu que te levou a tomar essa decisão, assim, de diferente? O que aconteceu, algo específico que te fez pensar, chega, preciso mudar? Acho que vão acontecendo coisas, assim, sabe? Vão acontecendo coisas e tu vai somando. É somatória. A resposta mais certa é somatória. Eu não consigo colocar coisas específicas, assim, quer dizer, consegui colocar o nascimento dos meus filhos, a falta de tempo. Sabe que eu ouvi tu falando em algum programa, alguma coisa, algum corte que eu ouvi teu, contando de um momento em que tu vinha dirigindo, sentiu uma dor no braço, depois de uma palestra, e isso também te fez... Tive uma crise de ansiedade. Conta pra nós. Somatório. Voltando... e aí é incrível, né? Porque eu tô voltando de uma palestra. A nova vida que eu tava escolhendo, né? Na real, eu fiz uma insanidade. Já tava paralelo, isso. Já tava rolando, tudo certo. Eu ainda estava na rádio. Eu tinha ido um dia antes para Santa Vitória do Palmar e voltado para Porto Alegre. Saí de Porto Alegre e fui para Passo Fundo. Nossa. Dei a palestra em Passo Fundo e tô voltando de Passo Fundo. Tudo dirigindo? Tudo dirigindo. Eu adoro dirigir. Tá. Eu adoro estrada. Tudo bem, mas, né? Compro audiobook, podcast, música, fico ali comigo mesmo, né? Aí começa a me dar uma dor no braço, depois de estrela ali, sabe? E eu assim, meu Deus do céu, vou morrer.
sabe? Aquela sensação assim. Aí começou a ficar uma respiração mais pesada, eu assim, vou morrer, olha, eu vou morrer, que coisa incrível, tô vivendo a minha morte agora, né? Tô vivendo esse momento da morte. Aí parei o carro, uma sede, aí peguei, tomei água, assim, sabe? Tudo muito difícil. Aí tinha chovido, tinha umas poças d'água, aí eu derramei a água na minha cara que sobrou, e eu peguei da poça d'água, me sujei todo, assim, tipo assim, tá, vou morrer mesmo, então, né, tô me sujando aqui, né? Aí recuperei, assim, e cara, não, isso aqui é muito sério, voltei pra portaria já direto pra ver o que era. Tá, beleza, tu teve uma crise de ansiedade. Aí volta a conversar com a minha psiquiatra, que eu já tinha tido alta, entre aspas, né? Foram 1 ano e meio de conversas e conversas, assim, na real não teve nenhum medicamento, mas me centrou, me organizou, inclusive na coragem de ter coragem para sair, enfim, de abrir né? mão de alguma coisa. Exatamente. Isso também colaborou, assim, isso aí foi no ano retrasado, eu acho. Mas eu não mudei a minha vida imediatamente isso. Claro que se dá um susto, tu vai lá, faz um check-up, vê como é que tá, não, beleza. Eu digo que tem um momento que serve como uma certa virada de chave. As coisas já vêm acontecendo, mas tu sempre acha que consegue equilibrar tudo, né? E tem um momento que algo te coloca a escolher. Claro que vem os profissionais que nos ajudam também, no teu caso psiquiatra, com certeza teve outros que te ajudaram aí, mas em algum momento algo te faz tomar a decisão. Eu preciso estabelecer um prazo para essas coisas acontecerem, né? A gente trabalha aqui, o público do programa ele é basicamente 40 a mais, né? E a gente fala muito com mulheres, com homens que chegam nessa fase e têm vontade de fazer algo diferente, mas parece que já passou muito tempo. Tu de formação é jornalista, pensar em transição de carreira dentro da própria carreira muitas vezes te coloca assim, mas eu já faço tudo isso. O que mais eu posso fazer diferente? Imagina, tu já fazia, né? Já estava fazendo palestras, tu já estava te comunicando em vários meios, mas tomar as rédeas da própria vida e fazer algo acontecer sem a segurança financeira do dia 5 é algo muito difícil. E é uma decisão a ser tomada, né? Em momentos da vida. Eu continuo, a minha transição de carreira que está acontecendo, ela continua entregando o meu DNA, né? Tem pessoas que mudam completamente. Sim, foi né? meu caso, tá? Eu era advogada, nutricionista, agora estou aqui de Eu acho isso aí ainda mais coragem, mas eu tenho certeza que ainda advogada, tu desenvolveu uma paixão, as coisas começaram a acontecer, né? É muito difícil tu largar tudo e falar assim, tá, o que eu vou fazer? Não. Primeiro, porque tem que ter dinheiro. Contas a pagar, filhos, tem que ter dinheiro, enfim, né? não Tem é que ser, assim. não, agora é uma vida aqui de milionários. Acontece muito com o jogador de futebol, né? A frase, eu acho que é do Falcão, né? Que é que o jogador morre 2 vezes, né? Eu peguei uma transição agora do Rafael Sobis, por exemplo. Eu conheço o Sobis antes dele explodir no Inter, assim. Ele ia lá na Rádio Atlântida, lá era o Rafael, da base do Inter que subia o morro pra ir lá pra rádio. Aí um dia ele entra num jogo lá contra o Juventude, em Caxias, faz um gol e a vida dele muda. Anos depois ele dá uma Libertadores pra mim, mais outros anos ele dá outra Libertadores, isso é o Colorado, né? E aí a gente tá muito próximo, assim. O que o Rafael fez? Não, é perfeito, gente. Ele largou o futebol para focar totalmente em empreendedorismo. Se juntou com outros caras lá, né? Enfim, com a Rafa e com o Danilo. Aí criaram o Foi Lá e Fez, e aí foi um podcast, e aí começou a entrar muito no meio de empreendedorismo, começou a ser empreendedor, ser sócio de empresas, né? E aí a vida tá tocando. Tô pegando um exemplo de fora, assim, para ver, né? Totalmente diferente de futebol. E tá ali o cara de futebol. Só que aí, dentro do empreendedorismo, ele cria um canal, e nesse canal ele volta a falar de futebol. Ele viveu o futebol a vida dele inteira. Ele literalmente morou embaixo da arquibancada do Brasil. Ele volta a falar de futebol, aquilo lá é a alma dele. Né? Ele fez por muito tempo, né? Então ele voltou para o futebol. Ele continua empreendedor de algumas empresas, sócio de algumas empresas, mas esse programa dele comentando futebol com um olhar que é só dele, leva ele para Globo. Sabe? É uma coisa meio estranha, mas ao mesmo tempo assim, se ele não faz a volta primeiro de empreendedor, se desapega do futebol, faz sabáticos, né? Anos sabáticos longe do futebol, sem falar de futebol literalmente, talvez ele não voltasse a falar. Na hora que ele voltou a falar, ele tá mais calmo e sereno, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma essência real, assim. E a essência pode estar linkada a alguma coisa, alguma profissão ou não, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, Ari, que é o seguinte, a gente tá ficando mais tempo no planeta Terra, né? Essa conta matemática é verdadeira. Nunca se separou tanto, as pessoas descobrem que podem se separar e ser felizes de novo, ambas. Que dá tempo. Dá tempo, né? A gente, vivendo mais, a gente pode ter vários ciclos de trabalho na vida.
O que eu acho que é interessante é em todo o ciclo de trabalho ter sempre uma reserva que tu vai guardando para daqui a pouco tu encher o saco, tu ter um tempinho para realmente fazer as coisas, né? E as coisas acontecerem, né? Claro que a gente está falando aqui de um mundo, eu não gosto da palavra privilégio, mas um mundo que dá para parar e sentir. Porque a grande massa de trabalhadores trabalha para sobreviver, né? Não tem o que fazer, claro. não tá pensando em ciclo de trabalho. Eu tô ali para, né, me matando para sobreviver, né? Para tocar a vida, né? Minimamente. Eu acho que a gente tem que ter noção que como a gente vai ficar mais tempo, a gente pode ter outras vidas, né? Sim. Porque a pior coisa que pode ter para uma empresa, eu falo muito para empresas, né, nas minhas palestras, né, é alguém insatisfeito. Eu prefiro, às vezes, uma mudança de setor faz com que aquela pessoa volte a brilhar. Mas tudo isso que tu vem fazendo, eu venho te acompanhando no Potter Entrevista, eu acho muito legal. Os temas são legais, mas o que eu acho mais legal, Potter, é que tu deixa as pessoas falarem. Teve uma coisa muito engraçada, é incrível como a audiência saca, né? Um dia um cara deixou um comentário assim, Potter, tu tá falando menos, né? E é incrível como tu tá mais inteligente. Tipo assim, na real foi uma crítica, sabe? Tu é muito silenciado, tu é extremamente E eu inteligente. fiquei, assim, enormemente feliz porque alguém tinha sacado que eu tava realmente mais silencioso, assim, sabe? E não dava pra ir pra rádio meditar, né? Eu tinha que perguntar, eu tinha que conversar com meus colegas de talk show ou de programa de entrevistas, assim. Eu não tinha como ficar em silêncio, tá? Eu não é o Haaland vibrando gol, né? Não, ali eu tenho que falar. É só ser mais sereno, sabe? E isso começou a me dar ganho. Aí a minha palestra era sobre mudanças. Eu, não, cara, isso aqui tá... não, aí alguém notou isso e me chamou para um TEDx em Caxias. E sobre o quê que tu quer que eu fale? Eu quero que tu fale sobre escuta. E eu, ok, então tá. Aí eu desenvolvi um texto lá, tá lá, o TEDx, sobre escuta. E aí do TEDx, assim, não, aqui tá a minha nova palestra. Porque isso aqui tá pegando muito minha vida real. E aí eu desenvolvi uma palestra sobre escuta. Que é um ser vivo, né? Essa delícia da palestra. Tu não faz um PowerPoint, fecha ele e fica 2 anos com ele. Não, tu vai mudando, isso aqui vai ser melhor. Puta, eu li isso aqui se encaixa muito mais pra contar aquela parte da história, sabe? Tu tem um esqueleto, assim, o esqueleto da palestra sobre ouvir eu vou mostrar o quanto as tecnologias mudam e moldam a nossa vida e o quanto a gente tem que prestar atenção nelas. E eu trago exemplos de mundos que prestaram atenção e não prestaram. Aí depois eu vou para ouvir o outro, que é essencial. Não tem como eu trabalhar sem ouvir o outro, não tem como eu crescer sem ouvir o outro. Nada foi feito sozinho, então tudo é uma colaboração. E depois a pessoa mais importante da nossa vida que é a gente, né? E tudo isso usa exemplos, histórias. Eu vou contando um selecionado de histórias, assim, para chegar numa moral que é, galera, né? É isso. Desculpa aí. Né? Eu sou um gênio. Beleza, vai ficar sozinho aí, não tem o que fazer. E te ouvir na palestra que tu fala sobre isso, é interessante a gente estar ali ouvindo, porque de certa forma tu fica calado, ouvindo. São 50 minutos de um cara só falando. Ele tá falando e a gente exercitando o poder da escuta. Como a gente faz quando lê um livro, de alguma forma. Que é o melhor de todos, né? Tá ouvindo uma história. De alguma forma tu precisa de silêncio, tu precisa de concentração. Não sei, quando eu ouço um livro, quando eu leio um livro, eu ouço de certa forma. Porque o mundo à volta não está acontecendo. Está ali. Quando tu está lá em cima do palco, com certeza o mundo à volta de quem está ouvindo também não está acontecendo. A pessoa está ali, está levando para a vida. Então eu acho muito legal isso. E eu acho mais incrível é porque a pessoa sai dali ainda querendo te ouvir. Mais um pouco, eu quero um pouquinho mais do Potter. Aí vai lá nos teus podcasts, no YouTube, na rede social, que tu tem até um com a Marcela, né, que eu acho muito engraçado. O consultório sentimental, né? O consultório sentimental é muito engraçado, as pessoas levam a sério ele também tem que ouvir, bastante. Mas é muito legal. Potter, acabou? Nem sei o que dizer. Não, por mim eu ficava aqui até, sei lá, até amanhã, a gente falando sobre isso tudo. Mas eu tô amando assistir, acompanhar a tua transição de carreira, não podia deixar de trazer, porque eu me identifiquei muito, eu acho que isso acontece muito, o público se conecta, eu sou teu público também. Também aconteceu comigo, eu também fiz transição de carreira, foi planejado, levei alguns anos para conseguir fazer pé no chão, sabe? Contas apagaram, dá para sair de uma profissão e vir para outra e achar, vou mergulhar. Não, a coisa foi acontecendo e agora eu tô fazendo outra transição dentro da carreira também, ainda falando sobre o mesmo assunto, mas me conecto muito contigo. Obrigada, mas eu queria que tu deixasse aquele recadinho assim para quem tá pensando em fazer uma transição, talvez dentro da própria carreira, como tu mesmo tá fazendo, ou talvez mudar completamente. O que tu diria para essas pessoas? Pois é uma coisa muito pessoal, né? Ouça. É uma coisa muito pessoal, assim, mas eu acho que nenhuma transição é de domingo para segunda, né?
eu acho que a gente tem que ouvir muito a gente mesmo, assim, sabe? Sentir como é que as coisas estão indo, né? Por exemplo, assim, a minha transição de carreira, ela aconteceu muito internamente na empresa que eu trabalhava, que é uma empresa muito grande. E ela possibilitou isso. Ela sempre deixou que eu fosse para um outro cantinho da empresa, que eu fizesse uma outra coisa. Eu fui a primeira pessoa de entretenimento a ir para a Copa do Mundo em 2010 da RBS. Antes iam só jornalistas esportivos, né? Ou um grande colunista como Santana. E aí, não, vamos levar alguém da Atlântica aí. Eu fui a primeira pessoa a ir. E isso abriu portas para um monte de gente vir depois. E eu fico muito feliz com isso, assim, porque eu também já estava perambulando por outros mundos ali, sabe? Eu tava lá entregando um programa de humor, mas eu também tinha um programa de futebol. Já estava começando a namorar os podcasts, que era uma coisa fácil. Eu acho que ir fazendo as coisas, assim, sabe? E testando coisas. Eu acho que a gente sempre tem que guardar, para quem pode, na carreira, fazer uma coisa que não vai ser remunerada e que tu vai te testar. Eu acho que dá para você sempre ter 1 horinha por semana, 2 ou 3, e aquilo ir daqui a pouco crescendo, tu vai, opa, isso aqui tá legal demais. Então, eu acho que a transição, a gente tem que ter um poder de observação disso, mas não tem transição sem ser testada antes. É impossível, claro, porque tem uma questão de grana que é muito importante. Vida real pra galera, né? Claro, claro. Cara, não tem como. Se tu é um milionário ou uma milionária, centenas de milhões de reais, é muito mais fácil fazer uma transição, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Potter, obrigada. Valeu. Adorei. Vem de novo. Volto, só me chamar. Vamos? Tchau, Tem tchau. muito assunto. Beijo. Tem coisas na nossa rotina que fazem a diferença de verdade. E na minha rotina sempre tem um momento reserva do Vale. Eu uso e coloco na minha rotina todos os dias esse cafezinho, porque não tem mais, depois de experimentar, não tem mais como ficar sem. É um café produzido lá em Vitória da Conquista, na Bahia, que chegou para conquistar o coração da gauchada. Então, escaneie o QR Code aqui e assiste o vídeo para saber um pouquinho mais. Você consegue sentar por 10 minutinhos sem se sentir culpada em descansar? Então, eu tenho certeza que com a rotina tumultuada que a gente tem, muitas vezes descansar parece sinônimo de preguiça ou de falta de ter o que fazer. Mas passar aquele cafezinho, de preferência um reserva do Vale, né? E tirar aquele momento para sentir o aroma, fazer todo o ritual. Quem não gosta de acordar de manhã cedo e sentir aquele aroma de café pela casa inteira? Ficar algum tempinho contemplando o dia nascer, sem fazer absolutamente nada, só lembrando de coisas boas, vivendo o momento presente. Sabe que quando eu penso que a gente não tem absolutamente nada para fazer por alguns minutos do dia, é como se a gente desse um reset. Literalmente, um reset no nosso sistema mental, no nosso sistema metabólico. Toda vez que a gente para, o nosso metabolismo, o nosso corpo entende que a gente não precisa estar sempre em estado de alerta, que a gente não precisa estar sempre acionando um sistema de defesa do nosso corpo. Às vezes, ao longo do dia, a gente para um pouquinho, mas não consegue de fato ficar sem fazer nada, porque nós temos um aparelhinho que tira todo o nosso momento de descanso. Aquilo que tu imagina que pode ser um momento de TPM, que eu chamo, né? Tempo para mim, muitas vezes é interrompido pelo uso do celular. Quando a gente está ali passeando em redes sociais, ou mesmo olhando vídeos aleatórios, ou quem sabe lendo algum conteúdo que nos atrai, nós não estamos resetando o nosso sistema cerebral. A gente está de novo ativando o tempo todo. Então, parar, fazer pequenas pausas ao longo do dia é mais do que necessário, não é um sinônimo de preguiça. O nosso corpo precisa disso e a gente passa o dia sem fazer e muitas vezes a semana, esperando o quê? O final de semana para descansar. E o final de semana passa assim, num estalar de dedos. A gente nem percebe, porque se envolve com família, com filhos, com eventos muitas vezes. E aquele
tempo para mim, aquele tempo que é o reset, aquele tempo da preguicinha boa, a gente não tira, porque o celular novamente interrompe. O uso excessivo das telas comprovadamente ativam o cortisol, aumentam o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, toda vez que a gente está se estimulando o tempo todo, seja com o visual, seja com instintos dos quais a gente não consegue simplesmente ficar contemplando um nada, a gente não está descansando. É a falsa impressão e isso também prejudica o sono. A qualidade de sono, ela vem pela capacidade que a gente tem de descansar, de avisar para o nosso sistema metabólico que agora é hora de relaxar, de simplesmente não fazer nada e dormir. Às vezes a dificuldade que a gente tem em pegar no sono, em entrar no sono profundo, vem pela dificuldade que a gente tem de levar um dia inteiro sem fazer pequenas pausas. Então esses momentos dos quais a gente precisa, que é o momento de tomar um cafezinho, quem sabe chamar uma amiga para isso, por que não? Para conversar, jogar papo fora mesmo, pegar um sol. Aqui no sul a gente chama esse momento de lagartear no inverno, né? Passar o café, contemplar o aroma da natureza, sentir o friozinho, tudo isso é essencial para a gente resetar o nosso corpo, para que ele fique pronto novamente para enfrentar o restante do dia. Isso tudo pode parecer um momento à toa, né? Às vezes a gente fala assim, tu tá à toa por aí, ou tu tá sem fazer nada. O fazer nada, muitas vezes, é fazer tudo que a gente precisa fazer por si próprio. Naquele momento, o que tu precisa fazer é realmente descansar. E isso é tudo que precisa ser feito, mais nada. Sabe que a capacidade de resetar, de olhar para o nada, de ensinar o nosso corpo a descansar, não vem por uma noite de sono bem dormida. Ela vem por momentos ao longo do dia em que a gente se capacita a fazer isso. Então experimenta, tira teu celular de ladinho, pega o teu reserva do vale, faz o ritual de passar o café, de sentir o aroma, de viver aquele momento com presença. E aí sim, faz o nada, pratica literalmente o nadismo, que tu vai ver que a tua vida vai ficar muito mais leve, com certeza. E assim chegamos ao fim de mais um GEL Vida Leve. Obrigada pela presença de vocês. Esse cenário lindo que vocês estão vendo aqui foi todo pensado pela Elis Garcês, que é designer de interiores. E quem forneceu todos esses móveis foi o Império Persa. Então lá tu vai encontrar de tudo, da decoração até os móveis para tua casa. Um beijo, até sábado que vem!